Ouvintes da Rádio Planetário, estamos neste momento aqui para uma pauta para falar sobre o homem do campo, trazendo informações para você, sempre matérias especiais aqui da Rádio Planetário. Comigo, neste momento, o Lauro Colli, que é justamente o chefe de escritório aqui da Emater em Espumoso. E hoje a pauta da nossa entrevista é sobre o êxodo rural. O jovem que muitas vezes sai do interior em busca de novas oportunidades, mas que hoje retorna às suas raízes para dar continuidade aos trabalhos. Mas abordando aqui temas que a gente via muito no passado, em que o jovem saía do interior em busca de uma oportunidade, em busca de algo melhor e acabava não retornando. Isso aí foi chamado de êxodo rural. Lauro, obrigado pela tua participação aqui conosco, sempre um prazer conseguir uma entrevista contigo aí, a palavra de quem entende do assunto, e para falar sobre um tema importante, que é justamente o êxodo rural e quais são os atrativos hoje para manter o jovem novamente no campo. Queria que tu falasse um pouquinho com a nossa audiência o que é o êxodo rural para quem às vezes nem sabe do que se trata e qual o impacto que isso teve nos dias de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Fernando Cooper, né? Então é um prazer enorme estar aqui. Como digo na nossa rádio, a minha rádio, eu sempre faço essa referência. Quando vim para cá em 79, né, vim para cá no dia 19 de março, 10 de março, a Planetário foi instalada aqui. E teve, assim, um papel fundamental, teve e tem um papel fundamental como informação, levar conhecimento, dar oportunidade, inclusive aquilo que vocês estão dando oportunidade para nós hoje. E nós, como extensão, dentro da nossa humildade dos anos de atividade da Emater, juntamente com outras instituições, né? Eu sempre digo assim que a Emater ela tem uma parceria muito forte com o governo do estado, né? O nosso principal parceiro. Nós temos assim uma grande parceria com a administração municipal através das diversas secretarias e a imprensa também. Nós temos assim também uma referência especial ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, outros conselhos também, né? Da assistência, saúde, educação, enfim, a Emater está junto, ela não quer ser só, mas ela faz parte também desse processo e a gente acompanha um pouco essa história que fala do êxodo rural, né? Que nada mais é do que a saída do homem do campo buscando novas oportunidades, indo para a zona urbana. Deixa eu só arrumar teu microfone melhor aqui, deixar ele mais bem posicionado. Agora sim. Então a gente também faz parte desse trabalho, fez e continua, né? Nesse tempo aí, nós temos 70 anos aí de Espumoso, né? Sim. A gente participou um pouco ali, a Emater está quase 60 anos aqui, eu estou quase 47 anos de Espumoso, então eu acompanho um pouquinho desse tema tão importante, né? E que a gente tem que observar muito bem, que é a questão do êxodo rural, né? Que não se fala assim, o êxodo, para quem não sabe, né, é a questão da saída das pessoas do campo em busca de novas oportunidades, né, sejam boas ou não, né, porque muitas vezes, às vezes tu não tem oportunidades, né, nas cidades aí. Mas aquilo que você falou no começo, né, se nós fizermos uma análise, uma perspectiva mais antiga, a agricultura ela não estava tão desenvolvida, hoje está bem desenvolvida, os próprios pais muitas vezes solicitavam para os filhos, vai estudar, seja homem, seja mulher, né, os jovens, né, e vai buscar novas oportunidades, não fica sofrendo que nem eu fiquei no campo. E se nós fizermos aquilo que você falou, uma relação com hoje, o campo tem muitas oportunidades, sim, né? Sim. Hoje nós temos os jovens, seja meninos, seja meninas, cursando cursos afins que diz respeito à agricultura, engenheiro agrônomo, veterinário, técnicos agrícolas, administração de empresa, enfim, agronegócio, né? Estão cursando e estão voltando, porque também os pais, os mais velhos foram passando também para os mais novos, mas sempre essa preparação, esse diálogo que eu acho importante, não tem mais velho, mais novo, eu acho no campo todos são importantes, né? Eu posso ter a pessoa mais idosa lá, com o filho, que já teve outras oportunidades, mas os mais idosos tiveram digamos assim, uma dificuldade maior, por isso que o pessoal também concentrava muitas vezes as suas ações, inclusive na questão até de gestão. Né? Com o passar do tempo, com a melhoria da agricultura, né, com relação das máquinas,
a questão de novas oportunidades, quer dizer, os filhos também começaram, os pais também começaram a dar oportunidades. Então hoje eu vejo assim, e eu sempre digo assim, nós temos que falar mais do campo, do interior. Antes nós não tínhamos internet, nós temos água potável, estrada, energia. Então nós temos oportunidade, onde o jovem hoje você pode fazer um curso superior, você pode estar morando lá no interior, né? Eu faço uma referência da nossa escola agrícola aqui da Campina Redonda, Belisário Carpes, que formam técnicos em agropecuária, né? E que muitos vêm de manhã, estudam aqui na escola, se tem aula à tarde, almoçam na escola, fazem o turno à tarde e voltam para casa, não só de Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, Jacuizinho, enfim, outros municípios da região, e tem essa oportunidade. Como também tem cursos superiores de agronomia, que você pode fazer à noite e depois fazer as práticas durante o final de semana, e outros cursos também. Sim. Que isso vem agregar conhecimento do jovem, com a questão assim da oportunidade dos pais, os pais também começaram a entender e ver assim da importância, porque nós tivemos a modernização da agricultura, redução de mão de obra, então, e também essas oportunidades que surgiram, quer dizer, o próprio jovem é uma mão de obra qualificada, e que ele volta ao campo tendo oportunidade, porque ele só vai ficar no campo se ele tem renda. Exato. Se ele não tem renda, ele não vai ficar no campo. Então eu vejo assim, eu sempre digo assim, a gente é apaixonado pela agricultura e pecuária, nós temos que reconhecer que mais de 90% daquilo que nós movimentamos de riqueza, seja Espumoso na região, na nossa grande região, vem da agropecuária. Então nós temos que reconhecer a importância dessa categoria, e reconhecer também que os jovens eles estão começando a entender, os jovens e os pais, que ele foi buscar conhecimento para fora e ele está retornando, seja menos ou em maior intensidade ou não, que saíram, claro que foi uma intensidade maior porque anos atrás as oportunidades eram menores, até pelo fato assim de melhoria das máquinas, Aí nós tivemos redução, digamos assim, a necessidade de menos mão de obra, máquinas mais especializadas, E por outro lado também o jovem ia buscar essa oportunidade. Então acho que é algo que se soma, E a gente tem que falar, eu como extensionista de matéria, o que a Emater faz? Nós como uma parte de extensão, E volto a dizer, não é sozinha, juntamente com vários entes aí municipais também. Buscar essa motivação e mostrar, primeiro, por exemplo, mostrar a questão assim para a sociedade como um todo. Se nós fizermos uma análise, nós temos 20% lá fora, no campo, e 80% na cidade, que esses 80% que estão na cidade enxergam essa importância que esses 20% têm na produção. Primeiro na produção, digamos, de alimentos, E na sequência disso, todas essas grandes culturas, que eu sempre falo, às vezes o pessoal pensa, não, mas eu não tenho nada a ver com soja. E o azeite, o óleo que você usa. Exato. A carne de suíno, a carne de frango, o ovo, a carne de gado, que através digamos, do farelo de soja está embutido aqui nos elementos de uma ração. Então, eu acho assim da importância de se ver e mostrar cada vez mais, que o interior é bom. Exato, é interessante porque a gente até comentava isso há alguns anos atrás, pela falta do incentivo de se ficar no campo, como tu bem colocou, questões básicas, energia elétrica, estradas de qualidade, a água potável, como você bem colocou também, fazia com que, e a própria renda muito baixa, o produtor, tanto que se tinha esse estigma, que o produtor rural era um colono, Você falava isso de forma até pejorativa na época. O cara é um colono, não tem conhecimento, é semi-analfabeto. Quer dizer, as oportunidades eram mínimas antigamente. E aí tinha essa questão, Para que eu vou manter meu filho aqui para passar a dificuldade que a gente passou? Vamos mandar para a cidade para estudar fora, para daqui a pouco buscar ser médico ou entrar em outras áreas. E aí começou a ter essa problemática, porque conheço muitas pessoas que hoje não tem terra nenhuma mais.
né? Aí veio para a cidade, o pai morreu, a mãe morreu, quer dizer, as terras foram vendidas, não tinha essa ideia de questão de até de arrendar, ou seja, manter aquelas terras ali. Hoje não tem mais esse pedacinho de chão, vamos dizer assim, para falar que é seu. E aí hoje a gente vê esse incentivo. A própria Emater também faz um trabalho belíssimo em relação a isso, quer dizer, é fazer com que o jovem entenda que a cidade por si só não é também só o seu alvo principal, quer dizer, é se qualificar, voltar ao campo, dar continuidade àquela herança que o pai e a mãe deixaram. Quando eu falo herança, não estou falando em dinheiro, mas na história, né, no suor que eles colocaram para arar aquela terra, para preparar aquilo ali. Quer dizer, é o retorno do jovem hoje para o campo, não porque quebrou a cara da cidade, mas porque se qualificou e consegue voltar para o campo e dar continuidade a todo aquele trabalho que já vinha sendo feito. Isso, né, Fernando, isso é extremamente importante, né? Porque se via muitas vezes um jovem voltar para casa, ele teve uma formação como ele é incompetente e não conseguiu um trabalho. Nada a ver. Hoje, por exemplo, assim, que nem você levantou, né? Com todas essas condições que a gente tem, melhoria da qualidade de vida, a questão da internet, a questão da estrada, a questão da energia, água potável, enfim, tu tem uma série de ingredientes que tempos atrás nós não tínhamos. Até uma televisão, antigamente. Eu sou do tempo, Lauro, que eu ia passar, a minha avó tinha uma propriedade no interior de Panambi, a gente ia passar as férias lá, mas não dá nem para pegar o sinal da TV, a gente não conseguia. Era tudo uma dificuldade naquilo ali. Né? Então isso é importante, né, que houve essa, digamos assim, que eu falei lá no início, né? No começo a dificuldade era maior. Então a tendência para sair também foi maior, porque na busca de uma vida melhor. Exato. Imagine você lá sem energia, sem telefone, sem estrada, sem água potável. Então nós, por exemplo, Espumoso, aqui podemos assim dizer que estamos de parabéns, né? Nós estamos assim, é um município qualificado e dá oportunidade para esse jovem, por exemplo, quando se fala em sucessão familiar, os pais também estão oportunizando o jovem, o quê? Para ficar na propriedade e tendo renda. Né? E vai agregando, porque o pessoal saiu do campo, foi para a cidade, reduziu o número de pessoas, talvez tinha 30%, 40%, 50% no campo, hoje talvez temos 20% no campo. Né? Então, quer dizer, eu tenho uma mão de obra qualificada, eu tenho uma filha, eu tenho um filho que fez um curso de agronomia, fez um curso de veterinária, fez um curso de técnico agrícola, fez um curso lá de agronegócio, de administração. Então, inclusive, até eu estava comentando uma vez com uma filha de um produtor, né, que as amigas estavam questionando, por que você não coloca currículo nas empresas? Ela disse, eu não quero. Eu fiz um curso superior e estou ajudando na administração da nossa família. Exato. Então isso o pessoal tem que entender, que lá na família você tem a propriedade rural, né? Seja ela que eu tenho produção de grãos, eu posso ter soja, posso ter milho, posso ter feijão, posso ter trigo, aveia, cevada, canola, eu posso ter a questão da bovinicultura de leite, bovinicultura de corte, a parte de fruticultura, olericultura, agroindústria. Então, nós temos diversas ações do município de Espumoso, né? Cada um, né, buscando o seu espaço, e cada um, por exemplo, se qualificando, né? Se qualificando, né? Por isso que eu digo, nós como extensão, a gente tem aquela função de levantar, de mostrar, de oportunizar. Quem vai definir é o produtor. Quando eu falo em produtor, é a família, o homem, a mulher, o jovem. E aquela família que tem a oportunidade, que tem o diálogo no dia a dia, pode ter certeza que o resultado é muito mais positivo em algumas famílias que não conversam. Sim. Então, acho que esse diálogo, esse bate-bola entre a família, eu sempre digo assim, primeira coisa, você vai ter um planejamento na tua propriedade. Né? É claro, quando se vai buscar alguma coisa nova, busca, isso é bom, isso dá certo, vou buscar informações, pé no chão, né? Vou fazer um planejamento da minha propriedade. Né? E outra coisa importante, que eu sempre digo assim, quanto menos eu dispensar recurso para fora da porteira, quanto menor o meu custo de produção, seja em qualquer atividade dentro da propriedade, certamente o meu lucro vai ser maior. Sim. E é que nem eu estava assistindo uma palestra esses dias naquele evento da cooperativa, evento de inovação,
não recordo o palestrante, mas dizia assim, inovação não significa que você vai ter que trocar, vai ter grandes modificações. Você pode ter uma pequena modificação, uma coisa diferente, pequena, mas que ela te dê resultado positivo lá no final. Sim. Então, por isso, né, que eu digo assim que nós temos, né, eu sempre falo como extensão, como Emater, de colocar que o interior é bom, sim, vale a pena, né? Estamos aqui em Espumoso há quase 47 anos, a gente vê o crescimento do município de Espumoso, e o crescimento, é claro, a Emater é uma das instituições que está ali. Nós temos a Cooperativa, temos o CEPASA, temos o Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores, Prefeitura, através das secretarias, nós temos, assim, Inspetoria Veterinária, enfim, nós temos várias instituições, né, com ao longo do tempo também mostraram e colocaram. Nós temos colegas do Instituto de Planejamento, eu sempre falo das empresas também, cerealistas, nós temos empresas que representam máquinas, implementos agrícolas, insumos, que também tem sua classe técnica. Então, acho que também a nossa classe técnica Espumoso é muito boa, né? Muito boa. E também nós temos, que a gente se refere ao Conselho Municipal de Desenvolvimento logo, também é um braço forte também, envolvendo diversas entidades, né? Sempre auxiliando aí o bom desenvolvimento do município de Espumoso. Então, esse aspecto assim do êxodo, eu vejo que nós podemos aos poucos ir freando e talvez assim, vamos pensar um pouco, né? Talvez uma utopia, né? Mas vamos tentar começar a reverter o processo. Né? Nós temos muita gente aqui em Espumoso, porque, claro, são próximos aqui da sede, morando em casa, trabalham aqui, almoçando o meu dia em casa, voltando à noite para casa. Sim, né? Por que não? Exato. Então, acho que nós podemos fazer reverter esse processo. E, claro, né? Seja lá homem, mulher, o casal, as pessoas têm que gostar também de estar lá fora. Exato. Né? Tem que gostar de estar lá fora. Também um aspecto assim da própria redução do seu custo de produção, redução do custo alimentar. Se você tiver uma propriedade, você pode ter as suas coisas, a tua carne, sim, digamos assim, os teus, enfim, a tua alimentação básica. Isso também vai dar um impacto bastante grande, e você também sabe a qualidade que você está consumindo também, né? E é um aspecto também importante que a Emater se preocupe também na segurança e soberania alimentar. E nesse sentido, né, a gente tem cada vez assim buscado evolução juntamente com outras instituições na questão aí da produção, né? Nós temos a produção de hortigranjeiros, a questão de frutas, a questão aí de agroindústrias. Muitas vezes se buscava fora. Nós temos muitos produtores e muitas produtoras, muitos jovens envolvidos, gerando renda para o município de Espumoso, né? Aquilo que saía para fora está ficando aqui, e com qualidade, né? Com qualidade muito boa. É até interessante, eu estava prestando muita atenção no que tu falava, e a questão do ficar para fora, vir para a cidade, retornar, o como é interessante ver isso, porque antigamente, é bem como a gente falava, eles falavam muito essa questão, o sonho era morar na cidade grande, né? Morava para fora, o sonho era morar na cidade grande, morar numa área central. E hoje é impressionante como as pessoas elas falam que o sonho é ter uma terrinha lá para fora, poder ter aquele pedacinho do paraíso, como o pessoal pega e fala, viver aquele momento mais de paz. Claro, a gente sabe que trabalhar no campo não deve ser fácil também, porque é uma lida a cada dia. A gente vem de o quê? 3 estiagens consecutivas, e agora a confirmação do Laninha, não com tanta força também, mas teremos novamente um período de grande seca, e aí passando o Laninha vem aquela questão da umidade e os problemas que possivelmente também o produtor vai enfrentar. Quer dizer, a vida do homem do campo não é nada fácil, é uma loteria todo ano, mas se fala muito isso hoje em dia, quer dizer, o sonho da pessoa de ter aquele espaço para fora, né? E aí a gente vê justamente como tu bem colocou essa questão do que o homem do campo é pessoas, processo e produto. Quer dizer, tu tem que ter uma cadeia muito bem organizada, que as engrenagens estejam muito bem lubrificadas para que tudo funcione. A questão que eu apenas citei esse exemplo, que essas questões as pessoas não acabam perdendo o vínculo. Exato. Né? Se você saiu do campo, foi para a cidade, você acaba perdendo um pouco o vínculo. Então tem pessoas assim que, mesmo próximas, vou almoçar lá com meus pais, ou eu fico durante o dia na cidade e volto para casa à noite. Quer dizer, são pessoas que vão acabar
continuando com esse vínculo lá no interior. Outro aspecto importante também, se nós fizermos uma comparação, a questão da saúde. Uhum. Nós também, Espumoso, nós de lá Espumoso, a gente evoluiu muito nos últimos anos, sim. E a questão assim de clínicas. Sim, né? sim. Todo mundo ia para Passo Fundo. Né? Quantas pessoas já conseguem ficar aqui? Por que nós não deslocamos também? Assim, por que nós temos que inchar cidades médias e grandes? Por que nós não podemos dar condições, né? Dar condições para o jovem ficar na sua cidade? Sim, tá? sim. Então isso é importante, a saúde é um exemplo claro. Exato. Onde tem saúde tem pessoas Nós, felizes. Espumoso, dá para ter um exemplo, a questão da saúde. Quantas pessoas que antes iam para Passo Fundo que conseguem fazer um exame aqui, uma consulta aqui, especialistas aqui. Exato. Isso é muito bom, quer dizer, no momento que eu for para uma cidade maior, daqui a pouco eu já vou ficando, Exato. já vou ficando por lá, eu já perco também o vínculo da minha cidade mãe. Né? Então, e também esse aspecto do jovem, né? Digamos assim, se ele deixa esse contato lá com a propriedade, ele acaba perdendo esse vínculo. Sim. E eu sempre falo, a gente sempre fala importante assim, né? Tem pessoas, a gente brinca, né? Pessoas assim que não por dinheiro não vem para a cidade. Cidade é ótimo, cidade é bom, não tem problema nenhum. Mas cada um tem pessoas que não querem permanecer lá fora, porque é o chão deles. Exato. Então acho que assim, eu entendo assim, nós como extensão, a ideia justamente é buscar levantar ideias, sugestões através, seja do Estado, que a gente tem sempre o Estado, o nosso principal parceiro, o município também, nosso parceiro também, Câmara de Vereadores, enfim, conselhos, né, instituições, né, cooperativas, sindicatos, instituições, enfim, no sentido assim de cada vez buscar mais ideias e mais soluções coerentes, né, com o pé no chão, né, para que as pessoas tenham o quê? Se eu quero que você, como filho, fique lá fora, eu tenho que dar para você condições, qualidade de vida e renda. Exatamente. Aí você vai ficar lá. Então, daqui a pouco, os filhos vão crescendo, né? A gente falou anteriormente também, já estão se especializando. Exato. Tem muitos que já não querem mais para a cidade, querem ficar em casa. Né? Então, eu acho que assim, eu estava vendo, nós temos muitas pessoas aqui, né, em Espumoso, né? Engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, engenheiro mecânico, sim. Pessoal agronegócio, questão assim enfim, que tem os cursos afins que eles estão usando. Esse conhecimento lá, ajudando o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, né? Administração, por exemplo, aí, por que não pode administrar? Por que eu só vou administrar? Administrador de empresa. Tempos atrás só tinha administrador de empresa. Né? Bom, o que eu vou administrar? Eu vou administrar a propriedade do pai ou a minha propriedade, que nem eu citei esse exemplo, né? Que uma menina, acho que tinha na época aqui uns 20 e poucos anos, né? Que as colegas dela questionavam. Né? Queria ela na cidade. Por que você não coloca um currículo nas empresas? Ela assim, eles plantavam uma área muito boa, né? Sim. Eu estou aqui justamente para auxiliar a nossa família a administrar a nossa propriedade. Então, esse gosto também. Então, acho que isso aí é muito bom, né? Os pais entender, o pai, a mãe, os filhos, e aquilo que você falou. Hoje, a agricultura é algo muito importante, muito interessante. Lá para trás, o pessoal desprezava um pouco, e o pessoal viu né, que a agricultura, seja o agronegócio, a agricultura familiar, seja a agricultura pecuária, enfim, não interessa, né, na produção de grãos, na produção de carne, na produção de leite, enfim, aquilo que se falou, são os guerreiros. Sim, são os guerreiros, né? Então, de sol a sol... não tem tempo feio. Digamos, né? Quando você levanta de manhã, você vai tomar o teu café. Seja o café, seja o leite, seja o pão, seja um suco, seja um queijo. Então, assim, vamos assim, lembrar um pouco nesse sentido da importância dessa categoria, né? No sentido assim que é bom para todos nós. Exato, né? E quanto mais gente eu conseguir manter lá no interior, quanto mais gente, no meu ponto de vista, nós mantermos nas pequenas cidades, né? Nós vamos ter o quê? Uma
tipo assim, uma distribuição da renda melhor, Sim. um desenvolvimento mais equalizado, né? Mais tranquilo, né? E pode ter a certeza, né, que vai ter uma qualidade de vida bem melhor. Exatamente. Para a gente finalizar, as considerações finais, Lauro. Para nós, assim, falar desse tema é muito importante, ninguém é especialista nisso, né? Hoje, assim, agradeço aí, né, Fernando, essa oportunidade, né? A Emater, ela está há 70 anos no estado do Rio Grande do Sul, fazendo a sua parte, está aqui quase há 60 anos aqui no município de Espumoso, né? E sempre achamos, né, que nós somos num processo todo do desenvolvimento com sustentabilidade. Então, sempre se coloca sempre à disposição, a nossa equipe do escritório municipal aí de Espumoso, né? Além de mim tem aí a Dioné na área administrativa, tem a Franciele que é da área técnica, a Lucilene na área social, a dona Venilo também na área de serviços gerais. Nós somos uma equipe, né? Nós somos uma equipe, né? E se trabalhar em equipe, certamente as coisas acontecem. E a gente sempre, né, fica aí à disposição, deixando sempre as portas abertas, né? E valorizando, né? Valorizando, parabenizando, assim, o governo do estado pelas ações que tem feito, que continua fazendo, pela parceria que continua junto aí com a Emater, né? Parabenizar também o governo municipal pelas ações que faz no sentido de parcerias com a Emater e também a Câmara Municipal de Vereadores, enfim, o próprio Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, em nome dele, todos os outros conselhos, né? Para que a gente junto, né, a gente possa cada vez mais, num trabalho coletivo, buscar essa, digamos assim, a gente fala, que nem eu falei antes, uma melhor distribuição da renda, maior tranquilidade, e vamos falar bem dos nossos municípios, falar bem do nosso interior, e cada vez mais assim, né? É o meu sonho sempre que cada vez mais a gente tenha o quê? Vamos reverter o processo, em vez do êxodo, né, do campo para a cidade, vamos tentar, né, que nem você falou, vamos buscar esse pessoal que ainda tem raiz do interior, vamos devolver, vamos voltar para o campo, somando aí com essa atividade assim da agricultura e pecuária que é nobre no meu ponto de vista. Então a gente agradece aí, eu agradeço esse convite, né, e estamos sempre à disposição. Perfeito. Daqui um pouco mais sobre o êxodo rural. Valorize o homem do campo, nosso querido amigo produtor aí, que faça chuva ou faça sol, está lá, né, arando a sua terra, produzindo, entregando para nós o nosso alimento. Conversamos aqui com o nosso amigo Lauro Colli, chefe do escritório da Emater aqui em Espumoso. Eu volto para a nossa redação jornalística, jornalista Fernando Cooper, para todos os ouvintes da Rádio Planetário.